Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco, siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é segunda-feira, 16 de outubro. Vamos que vamos, estamos ao vivo para Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Partido Alferes e, claro, Petrópolis, onde está a sede da TV Correio da Manhã. Simultaneamente, estamos no Facebook, TV Correio da Manhã, e no YouTube também, da emissora TV Correio da Manhã, e ainda nosso site tvc16.com. Bem, nesta edição especial do Dia dos Professores, vamos mostrar aqui 3 profissionais da área de educação que atuam também no YouTube, dispostos a explicar o porquê de uma guerra que se arrasta há anos. E mais, se você quer ficar bem informado, fique ligado nesta edição especial, porque você vai saber da história deste conflito que está apavorando o mundo e por que se arrasta tanto tempo. E ainda, saiba o que é mito ou verdade nesta guerra para ter argumentos e poder debater sobre o que está acontecendo sem cair em fake news. Muita informação e história sobre os motivos da guerra Israel e Hamas. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco, siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. Chegou a Tom com as máquinas mais completas do mercado. Você recebe na hora vendas via Pix ou QR Code com taxa zero. Entre em contato com o consultor Diogo Ferreira, 2499-287-6666. E hoje um programa especial. É um programa especial porque ontem foi Dia dos Professores, então, de certa forma, vamos homenagear os professores como? Eu selecionei 3 professores bem famosos no YouTube para explicar para você que está perdido no meio dessa guerra, que acha que surgiu do nada
Ué, de repente o Hamas atacou Israel, como é isso? E aí ficam aquelas pessoas falando bobagens por falta de conhecimento, por falta de interesse, ficam pessoas divulgando fake news. Então hoje, os professores vão explicar para você, gente, o porquê dessa guerra, que não surgiu do nada, é uma guerra de anos. Então preste atenção se você quer ficar bem informado. E começando este programa especial, como eu disse, sobre a guerra entre Israel e Hamas, vamos saber quem é quem nesta história com o professor Davi, do canal Plano Piloto. Vamos acompanhar. No sábado, dia 7 de outubro de 2023, um grupo extremista islâmico chamado Hamas começou um ataque forte contra Israel, começando mais um novo capítulo na longa história de guerras e conflitos, tudo nesse pedaço de terra. Para variar, tem muita gente por aqui no Brasil, do outro lado do mundo, sentado de boa no sofá, sem muito entender o que está acontecendo, as coisas que já passaram, e falando como se fosse algo simples. Como eu já visitei a região e tenho amigos tanto judeus quanto palestinos, tudo gente boa, eu senti que eu deveria, mais uma vez, explicar para vocês a origem de Israel e Palestina, e por que tem tanto conflito hoje em dia. Sem muita enrolação, bora lá! Alô, alô, YouTube! O Estado de Israel de hoje em dia é, na verdade, bem novo, criado em 1948. Mas a história dos judeus, israelenses, palestinos, ou seja, os povos que habitavam esse pedaço aqui de terra, vai bem longe e é bem complicado. Principalmente porque é uma terra considerada sagrada por 3 religiões diferentes: islamismo, cristianismo e judaísmo. Então, como que tudo começou? Bem, alguns falam que a Bíblia ou o Torá já são suficientes para poder explicar a origem do povo judeu, e o Alcorão para explicar a origem do povo árabe. Outros somente aceitam evidências arqueológicas mais concretas, e tem gente que acha que é uma mistura dos dois. Bem, de acordo com as escrituras, o povo judeu é descendente de Abraão, que vivia na Mesopotâmia, e recebeu a promessa de Deus para herdar a terra de Canaã, que é esse pedaço de terra aqui. Seus descendentes, com o tempo, acabaram formando 12 tribos diferentes, que por alguns motivos muito longos, que eu não vou entrar em detalhe aqui, foram parar no Egito. Aí eles foram escravizados e libertados depois por Moisés, que os trouxe de volta para Canaã, onde eles tiveram que conquistar o povo que morava lá. Aí depois de um tempo, se estabeleceu o reino de Israel, com 6 famosos, como Davi e Salomão, e eles construíram esse templo aqui. Mas o reino acabou se dividindo. No norte ficou o reino de Israel, com a maioria das tribos de Israel, e a capital sendo em Samaria. E no sul ficou o reino de Judá, com Jerusalém a sua capital, e a maioria sendo o pessoal dessa tribo aqui. Daí que vem o nome judeu, e também o nome da religião, judaísmo. Lá por 721 a.C., os assírios conquistaram o reino de Israel, lá do norte, e sobrou só Judá, que foi conquistado um pouco tempo depois pelos babilônios. Os babilônios destruíram o templo e levaram vários judeus cativos com eles. Aí quando os persas assumiram, eles deixaram os judeus voltar para Jerusalém e reconstruir outro templo. E é aí que mais ou menos o Velho Testamento termina. Algumas versões da Bíblia, que tem alguns apócrifos, e também o Torá, eles contam um pouquinho depois, sobre, por exemplo, como que os judeus acabaram expulsando os gregos que estavam profanando o templo lá em Jerusalém, na revolta dos Macabeus. Para os muçulmanos, o povo árabe também é descendente de Abraão. Lá no começo, Abraão estava conseguindo ter filho com a esposa dele, então falou para ele que ele podia com a serva dele. E aí essa serva acabou tendo um filho. Mas depois, quando Abraão conseguiu ter filho com a esposa dele, ele acabou levando essa serva, Agar, e seu filho, Ismael, lá para a Arábia. E daí que supostamente surgiu o povo árabe. Beleza, essas são as explicações das escrituras, mas o que os arqueólogos e historiadores falam? A origem do povo israelense e palestino começou na mesma região. Os hebreus era um dos vários povos pequenos que surgiram lá em Canaã. Teve uma época que eles foram parte do reino do Egito. Alguns acreditam que talvez esse domínio egípcio que tenha inspirado a história do Êxodo e de Moisés. Aí, durante a Idade de Bronze, a Grécia, Egito e o Império Hitita eram as maiores civilizações da região, que brigavam por terra. Depois veio o período Homérico, que foi quando várias dessas civilizações entraram em colapso. Ninguém sabe o porquê direito. Com os chefões fora do jogo, várias dessas tribos e vilas menores aproveitaram o espaço deixado pelos grandes impérios, e eles expandiram. 2 desses novos tribos se tornaram reinos, no norte virando o reino de Israel e no sul o reino de Judá. Para muitos historiadores, cada um desses reinos tinha suas próprias crenças e mitologias de origem, o norte sendo politeísta e o sul monoteísta. Uma dessas outras tribos que também cresceu e se tornou um reino eram os filisteus. O mais famoso é o Golias, aquele gigante da história da Bíblia, que foi morto por Davi. E é de filisteus que vem a origem do nome Palestina. Mas quando o novo império, vindo do norte,
os assírios conquistaram o reino de Israel, muitas pessoas desse reino acabaram fugindo e migrando para o reino do sul, que conseguiu resistir os assírios. Foi aí que, para muitos historiadores, muitas das crenças desses dois povos se misturaram, e o Deus do reino do sul ficou mais popular. Foi nessa época que começaram a escrever o Torá. Depois disso, as histórias nas escrituras já começam a combinar mais com as evidências arqueológicas. O reino de Judá foi conquistado, destroem o templo, são levados cativos. Depois eles voltaram com os persas, deixaram eles voltar, reconstruíram Jerusalém, o templo. Aí eles passaram a ser dominados pelos gregos, e aí expulsaram os gregos na revolta dos Macabeus, ficaram um tempo independente, até que chegou o Império Romano, que conquistou eles e criou uma província de Judá. Aí é bem mais fácil a gente saber com mais exatidão o que aconteceu, porque os romanos, eles gostavam de escrever bastante. Um pouco depois da morte de Jesus, muitos judeus se revoltaram, tentando expulsar os romanos, e isso irritou eles, fazendo com que os romanos invadissem e destruíssem Jerusalém, inclusive o templo, que hoje só sobrou esse muro aqui, que é conhecido como Muro das Lamentações. Eles também trocaram o nome da província de Judéia para Palestina, porque era esse o nome que muitos gregos usavam para se referir a essa região. Os romanos levaram muitos judeus como escravos, e vários outros fugiram, se espalhando pelo império. Aqueles que ficaram mais perto de Roma acabaram migrando para a Península Ibérica, e com o tempo ficaram conhecidos como os Sefaraditas. E alguns outros migraram mais para o norte da Europa, e ficaram conhecidos como os Askenazes. Mas por séculos, como vocês imaginam, eles foram perseguidos. Quando chegaram os muçulmanos, eles conquistaram tudo, e muitos que antes eram cristãos ou politeístas acabaram se convertendo ao islamismo. Foi até bom essa conquista dos muçulmanos, porque eles toleravam bem mais os judeus do que os cristãos naquela época, contanto que eles pagassem o imposto. É claro que depende do reino, também depende do cara que está liderando naquela hora. Por algum tempo também, muitos judeus acabaram enriquecendo, porque eles serviam de ponte no comércio entre o mundo cristão e o muçulmano. Mas a reconquista na Península Ibérica e as cruzadas para tentar reconquistar Jerusalém aumentaram os sentimentos antissemitas, e muitos judeus começaram a ser mortos de novo. Por exemplo, uma época na Espanha teve a Inquisição, onde mataram milhares de judeus e muçulmanos, e o resto era obrigado a se converter ou ir embora. Nessa época já tinha o Império Otomano, dominado pelos turcos, que aliás, os turcos não são árabes. Os árabes estavam lá, agora vivendo sob domínio otomano. Eles só têm a mesma religião, mas os turcos eles chegaram lá um pouco depois na jogada. Aos poucos eles vieram migrando lá da Ásia Central. Como muitos judeus tinham uma vida um pouquinho melhor no Império Otomano, por causa das perseguições na Europa, muitos fugiam para lá. E outros também foram para as Américas. Com o tempo, muitos judeus estavam se considerando uma nação sem terra, e eles estavam ficando cansados de ser nômades. Foi aí que começou a surgir um movimento chamado sionismo. A meta desse movimento era de criar um país para os judeus. Assim, eles não só teriam uma terra para eles, como também estariam seguros de perseguição. Quando começaram a descobrir essas ideias, os otomanos, que ainda mandavam no local, não gostaram nem um pouco. Eles já estavam começando a ter problema também com os árabes e também estavam ficando cansados do domínio turco. Aí chegou a Primeira Guerra Mundial e os otomanos se uniram com a Alemanha. Para ajudar a lutar contra eles, os ingleses pediram ajuda dos judeus, prometendo que, se eles ajudassem, os britânicos iriam ajudar a criar um país judaico para eles. Mas, ao mesmo tempo, lá com os árabes, os britânicos também fizeram uma promessa parecida. Falaram que se eles ajudarem a derrubar os otomanos, que controlavam a região, eles iriam apoiar um país árabe unificado. E vocês devem imaginar o que aconteceu. Com o fim da guerra e o fim dos otomanos, as terras do Oriente Médio foram divididas entre o Reino Unido e a França. Tinha até um pedaço da Turquia que ia ser da Itália e outro do Império Russo. E é aí que começou o conflito moderno entre Israel e Palestina. Com o tempo, os britânicos foram dando mais autonomia para o povo árabe que morava lá no Iraque e na Transjordânia, até que eles anunciaram apoio para a criação de um Estado judeu lá na Palestina, onde tinha uma comunidade judaica, embora que naquela época ainda era minoria. Os árabes do local, que já estavam bravos por não ganharem um país unificado como tinha sido prometido, depois desse anúncio, muitos se revoltaram, e alguns que são mais extremistas e violentos começaram a agredir judeus, e os judeus do local começaram a se defender. Quando veio a Segunda Guerra Mundial, ainda mais judeus fugiram e chegaram lá na Palestina, inclusive sobreviventes do Holocausto, o que começou a revoltar ainda mais os palestinos do local, que não estavam gostando de tanta imigração dos judeus, fazendo com que os britânicos de lá, que estavam governando lá, controlassem a imigração dos judeus por um tempo, que já tinha crescido para 33% da população em poucos anos. Mas fazer isso revoltou os sionistas que já moravam lá na região, e alguns extremistas começaram a se revoltar e agredir árabes do local. O apoio do Estado judeu cresceu muito quando o mundo viu as atrocidades que fizeram com os judeus lá na Alemanha. Com as tensões crescendo na Palestina,
Os britânicos, vendo a bagunça que eles meio que criaram, começaram a sair de cena de fininho e deixando a ONU se virar. Como agora já tinha bastante judeu lá, e reconhecendo o direito de um território dos judeus, e também não querendo repetir a história de expulsar os judeus de novo, a ONU fez um plano que dividia a Palestina em 2 países, um para os judeus, nos locais onde eles eram a maioria, e outro para os palestinos, com Jerusalém sendo um território neutro internacional. Os judeus concordaram com o acordo, mas os árabes não, causando um conflito armado entre os dois. Essa batalha os israelenses chamam de Guerra da Independência, porque logo depois eles declararam a criação do Estado judaico. E os palestinos chamam essa batalha de Nakba, que significa o desastre. Principalmente porque várias comunidades palestinas foram destruídas nessa guerra, e cerca de 750 mil palestinos foram deslocados. Quando eles declararam o Estado judaico, no dia seguinte, os países árabes vizinhos invadiram Israel por todos os lados, começando a segunda fase desse conflito, a Guerra Árabe-Israelense. No final, Israel ganhou, conquistando mais terras, enquanto o Egito pegou a faixa de Gaza, esse pedacinho aqui, que é o que está aparecendo no jornal esses dias, e a Transjordânia pegou a Cisjordânia, que é esse pedaço aqui. E aí eles mudaram o nome do país para Jordânia. Com esse conflito, ainda mais palestinos foram expulsos, e ao mesmo tempo, judeus que já viviam por gerações em outros países árabes também foram expulsos. Mostrando ser um país com capacidade de se defender, mais judeus da Europa migraram para Israel. Em 1967, as tensões entre os países lá estavam bem altas, e tropas do Egito começaram a se mobilizar para perto da fronteira. Mas Israel, querendo se prevenir, surpreendeu todo mundo atacando primeiro, e com muita eficiência. E em 6 dias, eles acabaram com os exércitos egípcios, sírios e jordanianos, e dobrou seu território. Novos assentamentos israelenses começaram a ser criados em território que era palestino, e a ONU cria uma resolução falando que muitos desses assentamentos são ilegais. 6 anos depois, o Egito e a Síria atacam de novo, até com apoio soviético, mas Israel ganhou de novo com apoio dos Estados Unidos. Muitos países árabes, bravos com isso, aumentaram o preço do petróleo em 70% e diminuíram a produção em 5%, criando a primeira crise de petróleo. Pouco depois, Israel começou a fazer acordos de paz com o Egito e devolveram o Sinai. Mais uma hora, Israel declarou Jerusalém como a capital do país. E aí, juntando com os problemas de má distribuição de água para palestinos por lá, muitos deles se revoltaram. E é aí que surgiu o Hamas, um movimento islamista palestino contra Israel, considerado por muitos como um grupo terrorista. Enquanto isso, a Organização para a Libertação da Palestina, que é uma organização criada pela Liga Árabe, lá em exílio na Algéria, declara o Estado Independente da Palestina em 15 de novembro de 1988, com Jerusalém, a sua capital. Em 93, Israel faz as pazes com o segundo país árabe, a Jordânia, e também faz o Acordo de Oslo, que deu um pouco mais de autonomia para os governos palestinos que viviam na faixa de Gaza e na cidade de Jericó, e também na Cisjordânia. Alguns extremistas israelenses ficaram bravos com esses acordos e até assassinaram o primeiro-ministro de Israel. Aí teve mais brigas, mais conflitos, várias trocas de governo israelense, o segundo Intifada, Israel começou a fazer uma muralha e mais ataques terroristas. Em 2005, Israel saiu da faixa de Gaza, dando controle para os palestinos da região, mas ainda controlando as fronteiras. Com nova autonomia, os nacionalistas palestinos do grupo Hamas ganharam controle de Gaza, deixando Israel preocupado. E teve mais bombardeios que destruiu muitas coisas dos dois lados. De um lado, pessoas condenam Israel pelo uso excessivo de força na retaliação. Do outro lado, pessoas condenam os grupos extremistas por usarem escolas e hospitais como base e escudo humano, sem contar os atentados contra civis. A maior parte dos extremistas palestinos estão em Gaza, no governo de Hamas. Por isso que desde 2007 o conflito tem sido mais entre os dois. E é o que tem acontecido nesses últimos dias também. Na Cisjordânia, quem manda mais é o partido oponente de Hamas, o Fatah, e os dois já brigaram por poder também. É difícil separar a Cisjordânia porque, além de cidades e vilas palestinas que existem lá, também tem colônias israelenses já por muitos anos. Além disso, os dois não concordam sobre o status de Jerusalém. E tem muitos argumentos, tanto do lado de Israel, quanto do lado da Palestina, que eu vou deixar aqui na tela, vocês podem fazer pausa, fazer um print para dar uma olhada. E agora, mais recentemente, o que aconteceu? O Hamas fez seu ataque mais violento até então, atirando mais de 5.000 mísseis contra Israel, e vários soldados invadiram o país saindo de Gaza, sequestrando civis, fazendo torturas e causando pânico. Então, como vocês devem perceber, o conflito está longe de terminar. Uma coisa importante da gente entender é que você apoiar Israel ou apoiar a Palestina não quer dizer que você é de esquerda ou de direita.
Porque normalmente a esquerda está mais ligado com socialismo, controle de Estado, a direita está mais ligado com livre mercado, essas coisas. Mas lá não é isso. Lá, um lado extremo apoia somente o Estado palestino e o outro lado extremo apoia somente o Estado israelense. Enquanto o meio, que na verdade é a maioria das pessoas, quer encontrar um meio termo. Mas eu falei um pouco mais disso, com mais detalhes, naquela minha série sobre Israel, judaísmo, que vocês podem olhar clicando no link embaixo. Hoje Israel é bem mais forte militarmente, mas não ousa invadir a Cisjordânia ou a faixa de Gaza, porque com certeza vai causar uma retaliação enorme dos países vizinhos. É isso, obrigada ao professor. E quem quiser saber mais, não acabou não. Nós vamos para um breve intervalo, porque tem muito mais história e explicada de maneiras diferentes. Se você ainda ficou com dúvida, fique ligadinho, porque no próximo bloco nós vamos continuar com o mesmo tema, já já. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Você quer saber por que os conflitos entre Palestina e Israel existem? Vamos entender um pouco desta história com o professor do canal Vogalizando a História. Fique ligado, porque nós vamos falar específico da história, mas tem muito mais ainda, porque ainda hoje a gente vai falar da guerra. Então vamos agora só acompanhar essa história da Palestina com Israel. No dia 14 de maio de 1948, foi declarada a independência de um Estado judeu no Oriente Médio, Israel. E o Vogalizando a História de hoje vai te contar sobre todos os conflitos envolvendo israelenses e palestinos no Oriente Médio. Uma vinheta brigando na faixa de Gaza. O Estado de Israel foi criado em 1948, pouco depois da criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, e também depois do fim da Segunda Guerra Mundial. E é importante a gente saber localizar Israel no mapa, porque ele fica no Oriente Médio, fazendo fronteira com o Egito, com a Síria, com o Líbano e com a Jordânia. Ou seja, é uma região majoritariamente árabe e repleta de muçulmanos. Há quem diga que os conflitos na região já existem há séculos, mas não é bem assim. Segundo textos bíblicos, aquela região, antigamente conhecida como Canaã, foi prometida por Deus a Abraão, então os judeus consideram ela como sua terra prometida. Só que existem outras interpretações desses textos bíblicos. Dentre seus vários filhos, Abraão teve Ismael e Isaac. Isaac foi quem deu origem a todos os judeus e Ismael a todos os árabes. Então os árabes consideram que essa terra é prometida a eles também. A região já teve vários nomes e também várias cidades importantes. Já deve ter ouvido falar na Judéia, por exemplo. Mas quando os romanos dominaram a região, batizaram ela de Palestina. Importante a gente saber que houve conflitos entre judeus e romanos, o que levou os judeus a serem expulsos da região aproximadamente perto do ano 70. Aproximadamente perto. Depois disso, eles ocuparam o norte da África, a Europa e o resto do mundo. Quem passou então a ocupar essas terras palestinas foram os árabes muçulmanos. Só que a perseguição aos judeus não parou por aí. Eles foram perseguidos por praticamente toda a sua história, até que no século XIX surge um judeu húngaro chamado Theodor Herzl, que muitos atribuem ser um criador do sionismo. Em resumo, o sionismo dizia que se os judeus quisessem continuar existindo, eles teriam que ter um estado próprio, preferencialmente na região da Palestina. Lembrando que, segundo interpretações bíblicas, os judeus são o povo escolhido por Deus, e aquela é a sua terra prometida. No século XIX, a região palestina estava sob o domínio do Império Otomano, e no começo do século XX explode a Primeira Guerra Mundial. O Império Otomano foi um dos grandes derrotados nessa guerra, e teve o seu fim no ano de 1922, fazendo a região passar a ser dominada pelos britânicos.
Só que, ao mesmo tempo que os britânicos tinham interesses próprios para a região, eles tinham prometido a comunidades árabes que eles teriam um espaço nessas terras. A mesma coisa que também prometeram para os judeus. Muito bem. Em 1917 é assinada a Declaração de Balfour, onde os britânicos buscaram facilitar a instalação de uma pátria judaica na região, desde que não interferisse nos povos não judeus que viviam ali. E aí a década de 1920 viu uma migração em massa de judeus para a região, o que não agradou aos árabes que já viviam ali. Até o momento, a relação entre judeus e árabes que já viviam na região era harmoniosa, mas conforme os judeus foram chegando em massa, as tensões foram aumentando. Essa ação migratória por parte dos judeus foi vista como uma ação colonialista dos europeus, onde os árabes achavam que os judeus estavam ocupando uma terra que na verdade era deles. Essa tensão continuou crescendo, e entre 1936 e 1939 revoltas árabes contra a migração judaica e o domínio britânico aconteceram, até que em 1939 é publicado o Livro Branco. Ele buscava inserir os árabes e os judeus ao governo de forma proporcional, em comparação à quantidade de habitantes de cada um que estava na região da Palestina. E dentro de 10 anos, eles poderiam ter um estado próprio. Esse livro também limitou a ida de judeus para a região e buscou controlar a compra de novas terras. Durante as décadas de 1920 e 1930, judeus que tinham grana compraram muitas terras dos árabes da região e começaram a montar comunidades exclusivas para judeus. Mas agora, com a publicação desse livro, iam ter que segurar um pouco a sua onda. Só que em 1939, a perseguição aos judeus estava maior do que nunca e poucos meses depois da publicação desse livro, a Alemanha invadiu a Polônia e começou a Segunda Guerra Mundial, onde mais de 6 milhões de judeus foram mortos. Com o fim da guerra, cresceu a ideia de se formar um Estado judeu na Palestina, visto que os judeus colaboraram para a derrota nazista e foram uma das grandes vítimas desse conflito. É importante a gente mencionar que durante as décadas de 1920 e 1930 não foram só os árabes que se utilizaram da violência. Uma organização militar chamada Haganah atuou na região defendendo os interesses judeus e atacando árabes e britânicos. No fim da guerra, os judeus já eram 1/3 da população da Palestina, e em 1947 a ONU publica um plano de partilha da região. Os judeus aceitaram esse plano, mas os árabes não. Entre os motivos, eles alegaram que estavam perdendo o território que já era deles. Além de que essa divisão não foi meio a meio, porque 57% do território palestino ficou para Israel, sendo que eles eram uma minoria numérica. Os árabes também reclamaram da maneira como foi dividida essa região, porque eles estavam em 3 regiões distintas, que faziam poucas fronteiras. Os judeus que aceitaram essa divisão chegaram a dizer, inclusive, que as melhores terras ficaram para os árabes. Os britânicos já estavam doidos para sair dessa situação e, em 14 de maio de 1948, Israel declara sua independência. Essa declaração já aconteceu em meio a tensões e, no dia seguinte, Egito, Síria, Líbano, Jordânia e Iraque declaram guerra ao recém-criado Estado de Israel, sem reconhecer ele como nação. Essa guerra, conhecida como Guerra Árabe-Israelense, terminou menos de um ano depois, em 1949, com a vitória de Israel. Mas essa não foi a última vez que Israel e povos árabes entraram em conflito. Essa guerra é vista como uma guerra de independência para Israel, mas para os árabes é visto como uma grande catástrofe, onde mais de 750 mil pessoas deixaram suas terras, seja porque foram expulsas, porque estavam com medo de viver ali, ou porque simplesmente não quiseram mais. Esse movimento de saída é conhecido como Nakba, que realmente quer dizer catástrofe em árabe. Essa retirada favoreceu a migração de judeus para o território palestino, e uma nova catástrofe acontece em 1967, quando explode a Guerra dos 6 Dias. Os israelenses perceberam uma movimentação de tropas egípcias perto de suas fronteiras, achou que o Egito ia fazer um ataque e atacou primeiro. A Força Aérea Israelense atacou aeroportos militares e destruiu quase toda a aeronáutica egípcia. É mole, cara. Em seguida, as tropas israelenses invadem a Península do Sinai e a faixa de Gaza, que são territórios egípcios. Dessa forma, o inimigo mais poderoso de Israel já estava neutralizado. Para tentar ajudar o amigo, Síria e Jordânia fazem ataques a Israel, que são respondidos, e Israel invade o território deles também. As colinas de Golã na Síria foram ocupadas e na Cisjordânia uma série de israelenses passaram a fixar moradia, em uma ocupação considerada ilegal pela ONU e que até hoje gera polêmica. A Guerra dos 6 Dias durou realmente 6 dias e terminou com a vitória arrasadora de Israel, que triplicou de tamanho.
Muitas ações nessa guerra foram condenadas internacionalmente. A Liga Árabe chegou a dizer que Israel não tinha motivo nenhum para fazer esse ataque. Israel se defendeu, dizendo que o Egito não estava cumprindo alguns acordos e que só atacou para se defender. Só que essa não foi a última guerra entre Israel e povos árabes. Em 1973, no Dia do Perdão, a principal data para os judeus, acontece a Guerra do Yom Kippur, quando o Egito e a Síria planejam um ataque surpresa ao país judeu. Essa guerra foi um pouco mais longa, durou 20 dias, mas o resultado foi o mesmo. Israel saiu vencedor. A essa altura é importante a gente falar da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, que foi fundada em 1964. Ela tinha como objetivo a fundação de um território palestino, promover o retorno daqueles que perderam as suas terras e recuperar o território perdido. Talvez a figura mais famosa do OLP seja Yasser Arafat, também fundador do grupo Fatah. Vários ataques palestinos contra Israel aconteceram nessa época, e o mais famoso deles não aconteceu lá, aconteceu em Munique, durante as Olimpíadas de 1972. No dia 5 de setembro, 11 membros da equipe olímpica foram feitos reféns por 8 terroristas palestinos. Os alemães não estavam preparados para lidar com a situação, e 5 atletas israelenses morreram e 6 treinadores também, além de 5 terroristas palestinos. Os alemães eles estavam com medo de parecer muito duros nessa Olimpíada, então eles deixaram a segurança meio solta, porque eles não queriam ser duros para não ser classificados como nazistas. Então vamos pegar leve. Pô. Mas a década de 1970 terminou com um sinal de esperança, porque em 1979, Israel e Egito assinaram um acordo de paz. O presidente egípcio da época, o Sadat, já dava sinais de que buscava uma aproximação com Israel, o que desagradou o mundo árabe, mas o cara não quis nem saber. Ele levou as negociações em frente e assinou esse acordo de paz. Chegou até a ganhar um prêmio Nobel da Paz que dividiu com o primeiro-ministro israelense. O Egito se tornou o primeiro país árabe a reconhecer o Estado de Israel. Dessa maneira, recuperou a Península do Sinai. Mas o Sadat não viu muita coisa depois disso. Ele foi assassinado por radicais que se opunham aos acordos de paz em 1981, durante um evento militar na frente de todo mundo. E aí, a década de 1980 foi marcado por outros episódios de violência. É nessa época que são criados 2 grupos que combateram o Estado de Israel, o Hezbollah e o Hamas. O primeiro, fundado no contexto da Guerra Civil Libanesa, que contou com a participação de Israel. O segundo surgiu em 1987, no contexto da primeira intifada. Uma intifada pode ser traduzida como uma rebelião e simboliza uma organização de palestinos que visam combater Israel. A primeira intifada também é conhecida como Guerra das Pedras, porque os palestinos realmente estavam lutando contra os israelenses na base da pedrada. Esse movimento começou depois de uma série de desentendimentos, sendo o último deles quando um caminhão israelense se chocou com um ônibus que transportava trabalhadores palestinos, matando 4 deles. Alguns acreditam que na verdade não foi um acidente, mas sim algo premeditado, de propósito, e uma série de ataques a soldados israelenses e bases militares começaram a acontecer. Essa revolta só acabou em 1993, quase 6 anos depois. No ano 2000 começou a segunda intifada, depois que o político israelense Ariel Sharon visitou a esplanada das mesquitas, também conhecida como Monte do Templo. Esse é um lugar sagrado para judeus e muçulmanos, mas a visita dele foi vista como uma afronta na época. Essa intifada só terminou em 2005. Uma terceira intifada foi convocada pelo grupo Hamas em 2017, depois que o então presidente americano Donald Trump reconheceu Jerusalém como a capital de Israel e transferiu a embaixada americana de Tel Aviv para lá. Mas essa não tomou a mesma proporção que as outras duas. Jerusalém também tem um papel central nessa disputa, porque é uma cidade sagrada tanto para os judeus quanto para os muçulmanos. Os judeus acreditam que Jerusalém é a cidade onde viveu o rei Davi e onde foi construído o Templo de Salomão, onde estava a Arca da Aliança, aquela que guarda as pedras onde estão escritos os 10 mandamentos. O templo foi destruído, mas um muro ainda está de pé, que é o famoso Muro das Lamentações. Para os muçulmanos, ela também é importante. Depois de passar por Meca e Medina, o profeta Maomé foi para Jerusalém e lá ele ascendeu aos céus. Um dos pontos mais famosos da cidade é a Cúpula da Rocha, onde se diz que o Abraão iria sacrificar o seu filho, numa das mais famosas histórias bíblicas. Inclusive, a cidade é importante para os cristãos também, porque foi lá onde Jesus viveu os seus últimos dias, onde ele foi crucificado, morto e sepultado. Enquanto os britânicos eram dominantes na região, Jerusalém era a capital do lugar. Mas quando a ONU propôs a divisão entre israelenses e palestinos, seria decidido que Jerusalém não ficaria para nenhum dos dois. Ela é uma cidade que pertenceria a todos. Mas essa ideia não foi aceita.
Depois da Guerra de 1948, Jerusalém foi dividida entre ocidental e oriental, sendo ocidental controlada por Israel e oriental controlada pela Jordânia. Só que depois da Guerra dos 6 Dias, Israel passou a controlar Jerusalém oriental também. E apesar da administração de Israel ser em Jerusalém, as embaixadas internacionais ficam em Tel Aviv, porque reconhecer Jerusalém como capital de Israel também é reconhecer que ela não poderá ser capital de um futuro Estado palestino. Então ela é uma capital que está em disputa. Atualmente, o centro administrativo dos palestinos é a cidade de Ramallah, e Israel não reconhece Jerusalém oriental como capital da Palestina, enquanto os palestinos dizem que a sua capital está ocupada por israelenses. A decisão tomada pelo Donald Trump é polêmica porque ela dá a Israel o controle total da cidade. Para deixar as coisas um pouco mais complicadas, uma lei israelense diz que Jerusalém é a sua capital eterna e indivisível, além de a sua localização geográfica não ser das mais tranquilas de se entender. É que a parte oriental de Jerusalém fica na região da Cisjordânia, que não pertence à Jordânia. Enquanto a Jordânia é um país, a Cisjordânia é uma região que não pertence a ninguém, assim como a faixa de Gaza. Ambas são territórios palestinos, mas como um Estado palestino nunca foi criado, a Cisjordânia não faz parte do território de nenhum país. Outra polêmica são aqueles assentamentos israelenses que foram instalados depois da Guerra dos 6 Dias. Eles só têm aumentado e são como bairros judeus, às vezes protegidos por muros, só que em território palestino. Só que Israel diz que ele não pertence a ninguém, porque não tem um país ali de fato. A questão da faixa de Gaza também é delicada, porque ela também é um território palestino. Mas desde 2007, quem controla é o grupo Hamas. Esse é um dos grupos extremistas mais violentos que existem, e ataques feitos pelo Hamas já mataram centenas de israelenses, por muitos considerado um grupo terrorista. E é importante a gente saber que o Hamas e o Fatah, aquele grupo criado pelo Yasser Arafat, apesar de terem interesses parecidos, são rivais. Enquanto o Fatah se propõe a conversar com Israel e busca um Estado laico, o Hamas quer a destruição de Israel e busca um Estado religioso. O que deu fim àquela primeira intifada em 1993 foi a assinatura do Acordo de Oslo, quando Yasser Arafat, representante dos palestinos, e Yitzhak Rabin, primeiro-ministro israelense, assinaram o Acordo de Paz. Um ano antes dessa assinatura, a Organização para a Libertação da Palestina reconheceu Israel como Estado e Israel reconheceu a OLP como a representante dos palestinos. O Yasser Arafat e o Rabin chegaram a dividir um prêmio Nobel da Paz. O Acordo de Oslo consistia na retirada de tropas militares da faixa de Gaza e da Cisjordânia, deixando eles sob a administração dos palestinos. Simbolicamente, esse acordo estava abrindo portas para que a Palestina finalmente conseguisse o seu Estado próprio. E em 1994, a Jordânia também reconheceu Israel como Estado, se tornando o segundo país árabe a fazer isso. Além de ter sido criada a Autoridade Nacional Palestina, o órgão que administra esses territórios na região. Só que em 1995 a coisa começou a desandar de novo, porque o Rabin foi assassinado a tiros em público por um judeu extremista que se opunha à assinatura do Acordo de Oslo, considerando o cara um traidor da pátria. Depois disso, os movimentos de paz não seguiram mais nessa direção. E em 2002, já no contexto da segunda intifada, Israel começou a construção de um muro na Cisjordânia, inclusive dentro de alguns territórios palestinos. O primeiro-ministro Ariel Sharon, na época, disse que esses muros seriam só para estabelecer uma zona de segurança para os cidadãos israelenses. Mas a segunda intifada foi ainda mais violenta do que a primeira. Em 2005, o ano em que terminou essa intifada, Ariel Sharon autorizou a retirada de tropas da faixa de Gaza, o que possibilitou que o grupo Hamas vencesse as eleições de 2006, abrindo o caminho para o grupo controlar a região. Um bloqueio comercial foi feito, o que dificultou a vida do Hamas, mas também dos palestinos que vivem ali. O Hamas ainda continua atacando a população israelense, e Israel revide esses ataques com ainda mais agressividade. Israel tem grana, tecnologia, um exército poderoso e grandes aliados. Por vezes ele é criticado pelo excesso de violência com a qual ele responde a esses ataques, mas se defende dizendo que só faz isso porque a sua população civil também é atacada. Há defensores dos dois lados e é fácil fazer um parecer o bandido e o outro mocinho, dependendo de quem que conta essa história. Países árabes ainda não reconhecem Israel como Estado e acusam de ocupar o território ilegalmente. Alguns defendem que Israel poderia facilitar as coisas,
Mas o país já tentou fazer acordos algumas vezes, inclusive oferecendo dividir Jerusalém, coisa que os palestinos não aceitaram. O Yasser Arafat, grande liderança palestina, morreu em 2004, sem fazer o alinhamento com o sucessor. Há quem diga, inclusive, que ele não morreu de morte morrida, mas sim de morte matada. Debates sobre esse assunto são frequentes, e volta e meia se levanta a questão se Israel deveria ou não anexar o seu território àquelas áreas na Cisjordânia ocupadas por judeus. Recentemente, o Fatah e o Hamas prometeram se unir para evitar que isso aconteça. Para que a região finalmente tenha paz, é necessário que se crie um Estado palestino. Atualmente, a Palestina é um Estado observador, não membro da ONU. Israel também precisa encerrar o bloqueio comercial à faixa de Gaza. Os palestinos precisam reconhecer Israel como Estado e eles precisam entrar em um acordo sobre o que fazer com os refugiados palestinos. Os dois lados precisam resolver suas fronteiras e ver o que é que eles vão fazer com Jerusalém. Mas visto que Israel já disse que não vai dividir a sua cidade e que a Palestina quer fazer dela a capital do seu futuro Estado, é muito difícil que a paz chegue nessa região em breve. E olha que já são 70 anos de luta. São 70 anos de luta no Oriente Médio e 2 anos de amor entre você e o Vulgarizando a História. E para esse amor ficar maior ainda, tu precisa compartilhar o nosso canal para todo mundo que tu quer. Tem espaço para todo mundo aqui no coração do Vulgarizando a História. E para quem quiser, pode seguir a gente também nas redes sociais, no Instagram, no TikTok e no Twitter, e pode assinar um plano no PicPay, como fizeram os nossos amigos Pablo, Christian e Vitor. Muito obrigada ao professor e no próximo bloco tem muito mais sobre este tema, fique ligado. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Chegou a Tom com as máquinas mais completas do mercado. Você recebe na hora vendas via Pix ou QR Code com taxa zero. Entre em contato com o consultor Diogo Ferreira, 2499-287-6666. Eu recebi um abraço e foi muito gostoso. A pessoa que me abraçou não me pediu segredo. Esse foi um toque bom. Recebi um beijo e também foi um toque muito bom. Eu não tive que guardar segredo. Ontem, alguém tocou meu corpo de um jeito que eu não gostei. Ele me pediu segredo. Não estou me sentindo bem. Criança, se alguém tocar seu corpo com carícias ou gestos ruins que te incomodam ou machucam, não guarde segredo. O segredo não te protege. Conte logo para uma pessoa de sua confiança ou ligue 100. Agora você vai saber sobre 5 mitos que se fala sobre o motivo da guerra Israel e Hamas. Quem nos explica muito bem é o professor Roque. Eu vou falar dos 5 mitos do conflito entre Israel e o Hamas. Tem muita narrativa, tem muita história, tem muita desinformação circulando. É impossível a gente entender um conflito tão complexo sem entender os fatos, a história e a verdade. Nós temos que tirar a ideologia de lado para que a gente possa então compreender o que está acontecendo de verdade. Eu escolhi 5 das coisas que eu escuto muito se falar e que elas não fazem sentido quando a gente olha para a realidade. Então vamos lá, qual é o primeiro? Gaza é a maior prisão ao ar livre do mundo criada por Israel. Vamos ver se isso é verdade? Onde está a faixa de Gaza? Primeiro o Estado de Israel, né? Seria este território aqui. E aí ele desce aqui. Nesse pedaço está a faixa de Gaza e aqui está a Cisjordânia. A faixa de Gaza, ela tem 41 quilômetros de extensão, né? E na sua distância maior, né, daqui até aqui, são 12 quilômetros. Aí a fronteira vai diminuindo e aqui nessa parte menor ela chega a 7 quilômetros dessa faixa de terra. Nem sempre o território de Gaza e a população que vivia aqui foi governada e controlada pelos palestinos ou pelo Hamas. Os otomanos já
ocuparam e governaram Gaza, depois os britânicos, depois em 1948, quando houve a partilha dos dois territórios, da criação dos dois territórios, isso daqui ficou com o Egito, que por um acaso tem fronteira aqui. O Egito então passou a controlar Gaza e aí em 1967, com a Guerra dos 6 Dias, Israel assume o controle de Gaza e vai ficar em Gaza até 2005, quando se retira unilateralmente, retirando inclusive os israelenses, os judeus que viviam nessa região. Mais de 9.000 judeus foram retirados à força pela polícia e pelo exército de Israel para que não tivesse mais ocupação, presença e nenhuma residência, ninguém morando ali. E aí, em 2005, quem assume o controle de Gaza é a Autoridade Palestina, governada então pelo Fatah. Em 2006, é feita uma eleição e quem ganha a eleição é o Hamas. Não com a maioria total dos votos, mas com uma maioria de votos. E aí o Hamas assume o comando de Gaza e depois, em 2007, ele faz uma grande limpeza na base da violência, perseguindo todos os seus opositores políticos e implementando a sua ditadura, o seu domínio total do território. Essa parte política eu ainda vou falar mais dela quando eu explicar outros mitos aqui no vídeo. Quando o Hamas assume o controle total dessa faixa de território da população, por ser uma organização terrorista que não reconhece, não aceita, não quer que Israel exista, ele parte para o ataque. Ele usa esse território como base para bombardear, para jogar morteiros, para invadir, sequestrar pessoas. E Israel faz o quê? O que qualquer país faria numa situação de guerra com o seu vizinho. Fecha as suas fronteiras para evitar que os ataques cheguem, para evitar que existam invasões e assim por diante. Até aí não tem nenhuma novidade. Qualquer país que esteja em guerra com o seu vizinho fecha as fronteiras. As fronteiras da Rússia com a Ucrânia são fechadas. As fronteiras da Coreia do Norte com a Coreia do Sul são super fechadas. Tem uma zona desmilitarizada com um vácuo no meio para que nada atravesse de um lado para o outro. É absolutamente natural e normal que países em guerra, inimigos, territórios inimigos em guerra, vão ter a sua fronteira fechada, por segurança, por separação, para que você não continue vivendo em guerra o tempo inteiro. Então, até aí não tem nada de diferente e anormal, dado o contexto do que está acontecendo aqui. Agora que vocês entenderam um pouco do contexto e das transformações aqui, vamos voltar ao mito. Isso seria, alguns chamam que isso daqui de uma prisão a céu aberto. O que é uma prisão? Ninguém entra e ninguém sai. Não é isso que acontece. Por quê? Existem passagens aqui em Israel onde 20.000 palestinos saem todos os dias para trabalhar em Israel e voltam. Existe uma outra entrada aqui de Israel que por volta de 8, 9.000 caminhões por mês entram e saem em tempos de normalidade, de não guerra. Quando nós temos um período de guerra, por razões óbvias, a fronteira é fechada. E aí, a pergunta, quem é que causou essa prisão? Não foi Israel, e sim o Hamas. Se isso daqui é uma prisão feita pelo Hamas, pelas suas práticas, pela sua postura, pelos seus objetivos, pela natureza do que ele é, uma organização terrorista que quer aterrorizar e guerrear eternamente para sempre, atacando civis inocentes. E aí vejam o seguinte, então, esqueçam Israel, vamos supor que vocês não aceitam esse argumento, Israel é inimigo do Hamas e de Gaza, então Israel está causando isso. Vamos olhar para o óbvio. Quem faz fronteira com Gaza é o Egito. Então por que o Egito não abre as suas fronteiras? O Egito é um país árabe, o Egito é um país muçulmano, como a população de Gaza, árabe e muçulmana, não está em guerra com Hamas, não tem um conflito histórico e antigo com Israel e o povo judeu. Por que o Egito não abre a sua fronteira? Porque o Egito sabe com quem ele está lidando, o Egito não quer lidar com problemas, ameaças, perigo, contrabando, não quer lidar com uma organização criminosa que ocupa Gaza. Então, falar que isso daqui é uma prisão
ao ar livre, se essa prisão existe, é só por causa do Hamas. E lembrem-se, esqueçam Israel. Por que o Egito não abre a fronteira? Porque o Egito sabe que o problema é o Hamas. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, o Egito, em 2014 e 2015, ele entrou dentro de Gaza para destruir e demolir residências que estavam próximas da fronteira para criar um tampão, um vácuo, um espaço para que os terroristas do Hamas não estivessem tão próximos da fronteira, para criar uma zona de buffer, de separação. O Hamas fechou as portas desta prisão e se trancou lá dentro com 2 milhões de reféns, que são os palestinos. Vamos ao segundo mito, que diz que o terrorismo, especialmente o do Hamas, é apenas um produto, uma consequência de um ciclo de violência, das ações de Israel, do conflito já existente. Dentro dessa lógica, se pinta o terrorismo como um ato de vingança emocionalmente motivado. Então, são pessoas frustradas, fragilizadas, que não têm outra alternativa a não ser usar a violência máxima e absurda. Só que não é assim que funciona o Hamas. O Hamas é uma organização com líderes que comandam, organizam, criaram uma ideologia. E esses líderes, eles não estão ali no sofrimento. Aliás, eles nem vivem em Gaza. Eles estão de fora, em outros lugares, coordenando a ação de pessoas que, essas sim, são vítimas de uma ideologia que acabam comprando essa situação, são convencidas e levadas a fazer isso. O Hamas e os seus líderes, eles fazem um cálculo racional muito óbvio de custo e benefício do uso do terrorismo, do uso da ação terrorista. É muito fácil para eles desperdiçarem a vidas de palestinos que estão numa situação difícil, que foram cooptados por essa ideologia radical. E eles usam essas pessoas sem nenhuma preocupação. Então, para eles é super fácil, super efetivo, de longe, recrutando essas pessoas e usando elas. E não podemos esquecer, o Hamas é uma organização que tem como objetivo a destruição total do Estado de Israel. Ele nasceu e ele vive com essa função e com esse objetivo. E o terrorismo é uma ferramenta para os líderes do Hamas para atingir os seus objetivos. Quais são esses objetivos? Primeiro, causar uma reação exagerada por parte de Israel, levar o público israelense, a população israelense, a uma posição de rejeição extrema, para que não exista a paz, para que eles estejam cansados de tanta violência e abdiquem das chances da paz e adotem uma posição rígida e dura contra um projeto de paz. Então, ele tem o objetivo de afetar a opinião pública israelense, assustando, amedrontando, tem o objetivo de mudar a percepção dos israelenses para que não se tenha mais conversa, mais diálogo, e aí ele ganha, porque ele vive da guerra, ele vive do combate armado, ele vive dessa tal resistência que ele chama. E aí uma outra coisa óbvia, uma vez que ele vive da guerra e ele quer destruir qualquer tentativa de paz, é todos os momentos na história que se chegou perto de algum acordo de paz, ou se começou uma conversa de paz, o Hamas entra em ação. O Hamas e qualquer grupo terrorista, porque o objetivo deles é que a guerra continue para sempre. Então ele vai destruir o processo da conversa, do diálogo e da paz. Neste momento não foi diferente. O que estava acontecendo geopoliticamente na região? A Arábia Saudita estava em vias de assinar um acordo de paz com Israel. A Arábia Saudita é o país mais importante para o mundo islâmico, porque detém os lugares mais sagrados do mundo islâmico. Se a Arábia Saudita normalizar suas relações com Israel, o Hamas perde o seu motivo de existência, porque mais gente está fazendo a paz com Israel. Então, fica óbvio quais são os objetivos do Hamas. Um último ponto é que se o Hamas inicia o confronto, se ele inicia briga, guerra, ele vai conseguir trazer mais apoiadores para a sua causa. Porque uma vez que você deu o início de um confronto, haverá a reação do seu inimigo, haverá a reação do lado de Israel. E a reação vai ser um grande mobilizador dos palestinos olharem e falarem: nós estamos em guerra, quem que nos representa na guerra? O senhor da guerra, aquele que lidera a guerra, aquele que inicia a guerra, aquele que vive da guerra,
no caso o Hamas. Então o Hamas ele ganha de todas as pontas, promovendo, fazendo o terrorismo. É muito fácil da gente ver isso. Muita gente me pergunta, mas por que tantos vídeos, Roque, sobre o que está acontecendo? O Hamas quer se autoincriminar? Não, na lógica do Hamas, na lógica terrorista, na lógica que eu estou explicando para vocês, quanto mais vídeos, mais chocante vai ser. Mais Israel vai precisar responder, vai se sentir ferido, ameaçado, amedrontado, assustado e mais vai querer justiça. E quanto mais resposta tiver, quem ganha? O Hamas, porque a violência continua e ele é o representante da violência. Ele precisa disseminar essas imagens, ele precisa mostrar que a guerra está viva. Uma pausa, pessoal, antes da gente entrar no mito número 3, eu preciso trazer aqui o nosso apoiador que permite que a gente esteja produzindo esse conteúdo gratuito para todos vocês, é Insider. Então dá uma olhada aqui no site deles, usem o cupom ROC12. Sem a Insider, sem esse apoio, seria muito difícil da gente estar entregando conteúdo sério, com pesquisa, sem fake news, sem desinformação, sem guerra de narrativa ideológica. Estou tentando trazer aqui mais conhecimento para que a gente tenha mais racionalidade e menos paixão num tema tão complicado, complexo, difícil, com tantos anos de história para ser entendido. Quer nos apoiar? Dá uma olhada no site da Insider. Eu estou usando uma das camisetas, a Tech T-Shirt, muitos de vocês já conhecem, vale a pena. ROC12 é o cupom de desconto. Vamos voltar para o terceiro mito. Agora que eu expliquei para vocês o que é o Hamas, como funciona, quais são os seus métodos, isso nos traz ao terceiro mito, que diz o seguinte: Hamas e Palestina são a mesma coisa. E tem dois tipos de pessoas que acreditam nisso. Aqueles que são extremos defensores de Israel, falam que o Hamas e os palestinos são a mesma coisa, e aqueles que são extremos defensores da Palestina acham que a causa do Hamas é a causa dos palestinos. Isso demonstra um profundo desconhecimento da política interna palestina. Não é a política de Israel, não é o conflito entre Israel e os palestinos, é a política doméstica palestina. Tanto para aqueles que defendem o povo palestino, querem defender e defendem erradamente o Hamas, quanto para aqueles que acham que o problema do Hamas é o problema dos palestinos e da causa palestina e assim por diante. Então o que é o Hamas? É um grupo radical islâmico formado em 1987, depois da primeira intifada, e ele é um braço, uma ramificação da Irmandade Muçulmana, que é um grupo sediado no Egito. Em 2005, quando Israel sai unilateralmente de Gaza, a autoridade palestina fica no poder um pouco até que nós temos eleições internas dos palestinos. E aí são dois grupos, um deles é o Fatah e outro é o Hamas. Quem ganha a eleição é o Hamas, com 44% dos votos. Mas o Fatah não fica tão atrás assim, ele fica com 41% dos votos. Percebe que o Hamas ele não tem sequer a maioria, ele tem apenas uma pluralidade para formar um governo. Mas o Hamas, não satisfeito com a sua vitória, parte para o seu modus operandi natural, que é a violência. E ele persegue e mata todos os políticos do Fatah de dentro de Gaza e começa a controlar Gaza na base da força, desrespeitando as próprias eleições que eles mesmos ganharam, configurando uma verdadeira ditadura. Da onde? Somente de Gaza. Hamas controla só Gaza e o Fatah controla a outra parte onde está localizada a população palestina, que é a Cisjordânia. Vejam o seguinte, os próprios palestinos estão não só divididos em dois territórios, mas divididos politicamente. Fatah administra 3 milhões de pessoas, 3 milhões de palestinos na Cisjordânia, e o Hamas, 2 milhões de pessoas, 2 milhões de palestinos aqui em Gaza. Rapidamente, para explicar o que é o Fatah. É um grupo político que representa os palestinos, nacionalista, porém laico, secular.
diferente do Hamas, que é religioso. E os principais nomes que a gente sempre escuta falar da autoridade palestina são do Fatah, como Yasser Arafat e Mahmoud Abbas. O cerne de toda a questão aqui é que os objetivos do Hamas não são os mesmos da população de Gaza, muito menos dos palestinos como um todo. Para vocês terem uma ideia, 54% dos palestinos em Gaza dizem ter medo de criticar o Hamas. Uma outra pesquisa, em 2022, diz que 53% dos palestinos de Gaza concordam que o Hamas deveria parar de pedir a destruição de Israel. Uma terceira pesquisa, em 2022, diz que 71% dos palestinos em Gaza acreditam que o Hamas e as suas instituições são muito corruptas. Além disso, tem vários outros relatórios de organizações internacionais que investigam abusos de direitos humanos, como o Human Rights Watch, que diz que o Hamas abusa da sua população. E a gente não tem como medir o apoio da população na realidade, na prática, porque é uma ditadura, não tem mais eleição. As pessoas não têm voz, elas não têm como lutar contra o Hamas. Então, se você defende o Hamas e acha que você está defendendo os palestinos, primeiro você deveria perguntar para os palestinos o que eles acham do Hamas, todos eles. E aí a resposta pode te frustrar. E depois, se você acha que a solução do problema com os palestinos é simplesmente acabar com o Hamas, não vai resolver o resto do conflito. Mas Hamas e palestinos não são a mesma coisa. Vamos ao quarto mito. E ele diz o seguinte: Israel é o único obstáculo para que os palestinos tenham o seu Estado. Para explicar esse mito, nós temos que voltar no tempo. E eu já falei muitas vezes para vocês que no começo da história do conflito, quando surge a criação do Estado de Israel, a partilha da ONU, você não tinha tanto um conflito entre israelenses e palestinos. O conflito ele era árabe-israelense. A identidade árabe era maior do que os movimentos nacionalistas específicos menores. Na verdade, muitos que viviam nessa região eram árabes e se consideravam sírios, por exemplo. Outros eram de outros lugares. E quando acontece a criação do Estado de Israel, depois da partilha da ONU, os países árabes não aceitam e declaram guerra aos judeus na região. Não porque eles estavam preocupados e queriam criar um Estado para os palestinos, simplesmente porque eles não queriam que aquela terra ficasse com nenhum outro povo. Eles queriam aquela terra para eles mesmos. Cada um dos países árabes próximos da região, onde estavam sendo criados dois estados, estavam preocupados em abocanhar a maior quantidade de terra possível para o seu estado. Tanto que a Jordânia acaba ocupando a Cisjordânia inteira e o Egito vai ocupar Gaza inteiro. Então, os países árabes tiveram sob o controle, durante muito tempo, de territórios que eram supostamente para ser o Estado palestino. Se eles estavam tão preocupados com os palestinos, por que naquele momento eles não criaram um Estado palestino? Porque, na verdade, esse não era o objetivo. E, infelizmente, para os palestinos, Israel é só um dos seus inimigos. Os palestinos têm vários outros obstáculos e vários outros inimigos, inclusive os seus povos irmãos, os seus vizinhos árabes e muçulmanos. E exatamente o que eu mostrei para vocês aqui da fronteira de Gaza com o Egito é um exemplo real, até os dias de hoje, da postura dos países árabes em relação não só ao Hamas, mas aos palestinos também, de muitas maneiras. Ou seja, deixa eu reforçar isso daqui para vocês porque é muito importante, muito claro e muito óbvio. Os próprios países árabes, Egito, Jordânia, quando estiveram com o controle dessa terra, desses territórios aqui, que são o que seria o suposto Estado palestino, eles não deram esse território para os palestinos, eles não criaram o Estado palestino, eles não fizeram nada disso.
Isso daqui, se você deixasse livre, os estados árabes iam brigar entre eles para ocupar e controlar esse território. Hoje não mais. E eles também não acreditam mais que Israel seja o problema. Tanto não acreditam que cada vez mais países árabes estão assinando acordos de paz e normalização com Israel. Egito tem, Jordânia já tinha, agora os acordos de Abraão, que tem Emirados Árabes, Bahrein, Marrocos. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho. A gente volta amanhã, se assim Deus permitir. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.